Glória a Deus. Vocês estão felizes hoje, nessa noite? Bom, hoje o Armudi me chamou para estar ministrando a palavra. No meu trabalho eu já lidei diversos tipos de pressão. Mas quando eu subo aqui, o nervosismo é maior do que tudo que eu já passei lá. É uma responsabilidade muito grande estar aqui trazendo a palavra do Senhor para a igreja. Amém? Você pode colocar a sua mão no seu coração, repetir essa oração comigo. Senhor Jesus, transforma a minha vida. Eu não quero ser mais o mesmo. Em teu nome, amém. Hoje estive preparando essa palavra e Deus tem ministrado na minha vida sobre comunhão. E eu acredito que quando eu venho para vir trazer uma palavra aqui, você tem que se preparar e tal. Eu estava pensando, estava analisando o grupo de jovens da igreja, e essa igreja ela tem muitas profecias, muitas palavras, e eu creio que ela vai se cumprir no nosso grupo. Eu creio que ela vai se cumprir nesse tempo. Muitos profetas declararam profecias sobre essa igreja, que ela seria celeiro de milagres, e eu creio que nós precisamos estar preparados para isso. E a palavra de Deus ela diz que, pesquisando as minhas anotações, em Romanos 4,17, a palavra de Deus diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, porque se Deus chama a gente como aquilo que a gente vai ser, a gente tem que corresponder àquilo que nós vamos ser. Então a gente tem que ter um entendimento daquilo que nós seremos, para que possamos chegar até lá. Amém? Bom, estudando sobre comunhão, a gente entende que, por que da comunhão? Deus em si próprio, Ele é família. Deus, Ele é um Deus trino. Então Ele lida com o relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todo tempo. E desde o início da criação, o plano de Deus para nossas vidas era que nós fôssemos família, que nós estivéssemos em comunhão. Eu queria que vocês abrissem em Lucas 24, 49. Lucas 24, 49 diz assim: Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. Nesse momento, Deus ele já tinha sido crucificado e Ele voltou para os seus discípulos. Ele falou para eles permanecerem lá, até que eles fossem revestidos de poder. E é interessante no contexto histórico, se você parar para analisar, naquele momento, Jesus apareceu para cerca de 500 pessoas. Mas em Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre o cenáculo, tem apenas 120 pessoas. E por que essas outras pessoas foram embora, se elas receberam também a mesma palavra de Jesus? Eu cheguei à conclusão que ninguém desobedeceria uma palavra de um homem que morreu, ressuscitou, falou com ele, e ele simplesmente iria ignorar o fato de Deus em carne ter descido e falado para ele esperar no cenáculo. Então eu entendo que quando aquelas pessoas estão indo embora, é porque elas enfrentam uma dificuldade, a dificuldade de permanecer em comunhão no cenáculo.
E é difícil você lidar com pessoas. A palavra de Deus diz em João 13:35: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, aí você se depara com essa palavra e você fala: para ser discípulo de Jesus, então eu tenho que ir para as nações. Para ser discípulo de Jesus, eu tenho que ir para as ruas. Não, para ser discípulo de Jesus, você tem que amar uns aos outros. E na real, é muito mais fácil você amar em uma viagem missionária que ninguém te conhece. É muito mais fácil você amar as pessoas na rua, em que ninguém te conhece, falando com um mendigo, do que com uma pessoa que convive com você. Então, a dificuldade que eles encontraram era de amar, de ser discípulo dentro do cenáculo. Você tem que suportar o seu irmão, você tem que amar, você tem que lidar com as indiferenças, você tem que saber lidar. E a comunhão é isso, a comunhão é você saber amar o outro, é você saber, chegar e perguntar: tá tudo bem? Como é que você tá? Ter um carinho pela pessoa, se dedicar. É a vida na vida, é você ter uma importância com a pessoa do seu lado. Não é apenas ser discípulo de Jesus, não é apenas ter na comunhão, não é apenas você sair depois do culto numa pizzaria, comer pizza. É a comunhão. Não, a comunhão é muito além disso. A comunhão é você ter o cuidado com a outra pessoa, é você saber se ela está bem, você saber como é que está sendo a caminhada, quais as dificuldades que a pessoa está enfrentando, e é você poder, de alguma forma, ajudar aquela pessoa na caminhada com Cristo. Amém? Em 1 João 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Aqui, João está falando, o que a gente viu, o que a gente ouviu e o que a gente tocou a respeito do verbo da vida, isso falamos para vocês, para que vocês tenham comunhão. Então a comunhão não é apenas você conversar, você apenas trocar uma ideia, você apenas ter um momento de descontração. A comunhão é você conversar sobre Jesus, é você falar o que Jesus está falando para você, o que Jesus está te mostrando. Porque aqui fala: e o que ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Então a comunhão, ela vem do que eles viram e ouviram de Jesus. O que você tem ouvido, o que você tem visto de Jesus? Se você não tem visto nada, se você não tem ouvido nada, eu sinto lhe dizer, mas você está no caminho errado. Você não está se dedicando o tanto quanto você tem que se dedicar no Evangelho. Você está tendo pouco tempo no secreto. Se você não tem ouvido Jesus, a Bíblia nos ensina tudo a respeito da caminhada no Evangelho. Então, se você não tem ouvido nada sobre Jesus, eu recomendo que você feche seu quarto, você entre no seu quarto, feche sua porta, comece a meditar em Deus, comece a pedir para conhecer Jesus. Eu tenho certeza que Ele vai te responder, porque se isso está escrito na Bíblia, e você acreditar na Bíblia, isso é real, isso vai acontecer. E eu falo isso com propriedade, porque eu tenho tido esses meus momentos, eu tenho ouvido Jesus, e isso é maravilhoso. A vida com Jesus, ela é real. Jesus é uma pessoa, e Ele está rondando entre nós hoje em dia. Então basta você dedicar um tempo a Ele, basta você se fechar no seu quarto, fechar o seu olho, fazer oração, ter momentos de Bíblia, ter momento de devoção a Deus, que Ele vai começar a falar contigo, amém? Queria que vocês abrissem agora em João 17.
João 17, 3 diz: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui é uma revelação da vida eterna. Quantos querem viver a vida eterna com Deus? Aqui Jesus está falando que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. Então a vida eterna é conhecer a Deus. Então, no mínimo que eu conheço a Deus, no mínimo que eu busco, eu conheço a Deus, eu estou tendo uma revelação da vida eterna aqui na terra. Amém? E o texto continua no versículo 20: Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como Tu, ó Pai, estás em mim, e eu em Ti, também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Aqui, Jesus está no jardim do Getsemane, um pouco antes de ser levado preso. E uma das suas últimas orações, Ele ora por mim e por você. Ele ora: eu não rogo apenas por estes, mas por aqueles que vierem a conhecer a mim. Ele está orando por a gente. E por que Ele ora para a gente? Para a gente ser bem sucedido, para a gente ter uma casa boa, para a gente ter uma vida boa, ter muito dinheiro, para a gente ter uma igreja grande. Não, Ele ora: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles me falaram, a fim de que todos sejam um, e como Tu, ó Pai, estás em mim e eu em Ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Ele ora pela comunhão, Ele ora para que todos nós sejamos um. Ele ora pela comunhão que Ele tem com o Pai esteja em nós. Ele fala: Pai, que eles estejam conosco como eu estou em Ti, que eles todos sejam um, que eles possam andar em unidade como eu ando contigo. Ele nos chama Ele ora por nós para que nós possamos ter o livre acesso com o Pai, através de Jesus. Amém? Em Efésios diz que nós somos um corpo, diz que nós somos membros uns dos outros. Então, você não consegue ser membro sozinho. Você depende de mim. Eu dependo de você. Um corpo, ele não anda só com a cabeça. A cabeça do corpo é Cristo, mas um corpo, ele não anda só a mão e a cabeça. A mão precisa do braço, a mão precisa do ombro, para que seja um corpo completo. Então, por isso é importante a unidade. E a unidade em Cristo é estarmos em comunhão, estarmos falando de Cristo. O que Cristo tem falado para ti nesses dias? O que Cristo tem revelado para ti nessa semana? Qual é a palavra de revelação que você tem carregado? O que Deus tem sondado no seu coração? O que Deus tem pedido para Ele melhorar para você melhorar? E isso é a comunhão. É você falar: pô, cara, Deus tem falado comigo sobre isso. Eu preciso melhorar nessa área. E essa é a comunhão que Deus quer. Essa é a conversa que Deus quer. Não é só chegar na pizzaria e falar de futebol, falar de Big Brother, falar de qualquer coisa aleatória. Se você tá com um grupo da igreja na pizzaria e não falar de Jesus, é em vão essa comunhão. Isso aí nem é comunhão, né, na realidade. Isso aí é só um passeio na pizzaria. Então, quando a gente se reunir, que a gente possa estar falando sobre Jesus. E isso é o que Deus tem ministrado no meu coração, que a gente possa gerar unidade, para que através da unidade a gente possa ter a revelação da vida eterna aqui na terra. Amém? Queria estar chamando aqui o Armude agora. Armude?